pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi, ministro aulas no curso de fisioterapia do SESUC, e o tema que nós vamos abordar nessa videoaula é tecido conjuntivo. Gostaria de deixar claro que nós vamos concluir esse tema em 3 videoaulas, sendo que esta é a primeira das 3. Quando a gente fala em tecido conjuntivo, nós temos em mente que uma das principais funções desse tecido é estabelecer e manter a forma do corpo. E esta manutenção de forma, ela vai ser dada por um conjunto de moléculas chamado matriz, que vai se ligar à célula e aos órgãos, dando suporte e sustentação a esse corpo. Então, quando você pensa e imagina, por exemplo, o fígado, aquele formato do fígado do ser humano, aquele formato ele se deve à presença do tecido conjuntivo. Então, o formato dos órgãos, das vísceras, elas são todas devidas à presença de tecido conjuntivo. Nós temos basicamente 3 componentes desse tecido: células, fibras e substância fundamental. Sendo que o principal destes constituintes é a matriz extracelular, que é a soma de fibra com a substância fundamental. No tecido epitelial, que nós vimos anteriormente, a principal característica do tecido era dada pela presença ou pelo formato das células do tecido epitelial. Vocês se lembram disso, né? Agora, no tecido conjuntivo, o que vai caracterizar o tecido é a constituição da matriz. Então, o principal constituinte do tecido conjuntivo é a matriz extracelular. A variação do tecido conjuntivo está diretamente relacionada à diferença na quantidade de seus 3 componentes básicos. Nós vimos anteriormente que é fibra, célula e substância fundamental, não foi? A substância fundamental, na verdade, ela é associada com a fibra aquilo que vai formar a matriz. E aí nós vamos ver a partir de agora o que é a matriz do tecido conjuntivo. Matriz do tecido conjuntivo é a combinação de proteínas fibrosas, e aí nós vamos estudar o colágeno, que é uma proteína fibrosa, a elastina, que é uma proteína fibrosa, e a reticulina, que é outra proteína fibrosa, que vai formar, respectivamente, a fibra colágeno, a fibra elástica e a fibra reticular. Nós vamos estudar isso na próxima videoaula. Então é a combinação de proteínas fibrosas e de substância fundamental que se ligam às proteínas de superfície celular, bem como a outros componentes da matriz, fornecendo resistência à tensão e rigidez à matriz. Então, quando a gente fala de matriz, nós estamos nos referindo à associação entre substância fundamental e os 3 tipos de fibra. Lembrando que o que vai caracterizar a condição da matriz ou a característica básica da matriz é a prevalência de um ou outro tipo de fibra. E a gente vai dizer isso, vai falar mais a respeito disso logo adiante. Qual que é a importância da matriz? A matriz é importante na reserva de hormônios, né? Nesses hormônios eles vão controlar o crescimento e a diferenciação da célula. Lembrando que diferenciação é sinônimo de especialização celular, e também é um meio de troca de nutrientes entre as células e o seu suprimento de sanguíneo, né? Então aquilo que você ingere, aqueles nutrientes que você ingere, eles vão cair em circulação sanguínea, vão penetrar em uma célula, e para isso elas vão ter que passar pela matriz do tecido conjuntivo. Bom, então eu disse anteriormente que o tecido conjuntivo ele é composto por fibra, por substância fundamental e por célula. E o foco da nossa videoaula, o foco principal vai ser a célula, serão as células do tecido conjuntivo. Bom, existem basicamente 2 grupos de células que fazem parte do tecido conjuntivo. O primeiro grupo é o grupo de células que são produzidas fora do tecido conjuntivo, e elas penetram, elas adentram ao tecido conjuntivo quando necessário. E o outro grupo é o grupo de células que são produzidas no próprio tecido conjuntivo. Então vamos lá.
As principais células do tecido conjuntivo são os fibroblastos, que na verdade é a principal de todas as células, é a mais comum de todas as células do conjuntivo. Nós temos os macrófagos, os mastócitos, os plasmócitos e os leucócitos são células que de alguma forma estão relacionadas à defesa do organismo. E temos também células adiposas, que são responsáveis pela reserva energética do tecido conjuntivo. Então vamos falar de uma por uma a partir de agora. Bom, fibroblastos. Os fibroblastos são as células mais comuns do tecido conjuntivo, que têm como principal finalidade sintetizar o colágeno, que é uma grande proteína do tecido conjuntivo, a elastina, além de glicoproteínas multiadesivas que vão fazer parte da matriz extracelular. Eu disse alguns minutos atrás que a matriz celular ela se liga às células, né, mantendo a forma e a sustentação daquela víscera. Essa ligação da matriz com a célula se deve à presença dessas proteínas multiadesivas, ok? Então, além de sintetizar o colágeno e a elastina, os fibroblastos também produzem fatores de crescimento da célula. São as células mais comuns do tecido conjuntivo, né? Quando a gente for observar as lâminas do tecido conjuntivo, a gente vai observar muitos fibroblastos. A grande maioria das células que a gente observa são fibroblastos. Possuem citoplasma abundante com muitos prolongamentos, rico em retículo endoplasmático e aparelho de Golgi, além do seu núcleo de forma ovoide, grande e fracamente corado. Então nós vamos observar nesta imagem retirada do livro do Junqueira e Carneiro, de Histologia Básica, em que nós temos aqui um grande fibroblasto, né? Você observa aqui, ó, os prolongamentos, você observa um núcleo muito grande, muito bem corado, e as organelas citoplasmáticas. Então esta é uma imagem dos fibroblastos. Isso é um fibroblasto, todas essas que estão apontadas com F são fibroblastos. Isso também é, isso também é, isso também é, aqui também é. Aqui também tem, só que pegou só o núcleo. Então a gente observa que são células realmente bastante comuns no tecido conjuntivo. Preste bem atenção nesse detalhe, porque os fibroblastos eles raramente se dividem nos adultos, né? Normalmente, durante a formação do indivíduo, nós temos uma quantidade, e essa quantidade ela perpetua até a morte do indivíduo ou mesmo a morte do tecido. A não ser em casos muito necessários, em que há uma morte muito significativa de fibroblastos, essas células vão realmente se dividir e dar origem a novos. Mas a princípio isso não acontece. Existem duas condições de uma mesma célula. É como se fossem o indivíduo, existem adolescentes e existem adultos. De qualquer forma, o adolescente vai ser o adulto, né? Então é o mesmo indivíduo em fases da vida diferentes. A célula, o fibroblasto, também tem uma célula jovem que recebe um outro nome, e o nome dela é fibrócito. Então, existem duas condições de uma mesma célula. O fibroblasto, quando jovem, quando metabolicamente quiescente, o que é metabolicamente quiescente? Metabolicamente adormecida, sem desempenhar funções. Então, os fibroblastos que não desempenham a função são fibrócitos. Quando esses fibrócitos amadurecem e começam a desempenhar uma função, eles passam a ser chamados de fibroblastos. Então, os fibrócitos são menores, com poucos prolongamentos citoplasmáticos, núcleo menor e demais organelas menos presentes. Então, a gente está vendo aqui alguns fibrócitos, né, nesta imagem, fibrócitos bastante pequenos, com poucos prolongamentos. E nós vamos ver na próxima imagem uma diferença ilustrativa disso, né? Então você observa uma grande quantidade de organelas citoplasmáticas nos fibroblastos. Quando a gente compara ao fibrócito, essas organelas elas são menos presentes, né? São mais restritas. O número de prolongamentos do fibroblasto é bem maior do que dos fibrócitos. Ok? Aqui uma foto eletrônica, né, de micrografia eletrônica mostrando um fibroblasto. Então nós temos mitocôndrias espalhadas, retículo endoplasmático espalhado e o núcleo bastante evidente.
Entre os fibroblastos, aqui na letra C, a gente tem fibrilas de colágeno, que a gente vai falar mais adiante. Uma outra célula também bastante comum no tecido conjuntivo são os macrófagos. E uma curiosidade, né? Esses macrófagos eles foram descobertos acidentalmente, graças à capacidade de fagocitose. Lembra da biologia? O que é a fagocitose? A fagocitose é a capacidade que a célula tem de trazer para dentro de si alguma partícula sólida, né? E os macrófagos eles foram descobertos graças a isso. Um dia, observando uma determinada célula, o cientista percebeu que ela colocou para dentro de si o corante ou alguma coisa que ele utilizou. Nesse caso, nós podemos observar que eles foram descobertos por isso de forma acidentada. Bom, a forma dos macrófagos ela é variada e varia de acordo com o estado de atividade do tecido. Da mesma forma que os fibroblastos têm 2 etapas de vida, os macrófagos também têm, né? A célula inativa do macrófago, a célula que não desempenha a função, é chamada de monócito. E quando o monócito passa a ser um macrófago, ocorre um aumento no tamanho da célula, aumento da síntese proteica do aparelho de Golgi e aumento de lisossomos, microtúbulos e microfilamentos. Então há uma alteração funcional na célula aliada à alteração na forma desta mesma célula. Os monócitos derivam de células precursoras lá na medula óssea, né? Lembrando que a medula óssea está dentro dos ossos esponjosos, né? Que se dividem, depois circulam na corrente sanguínea e, quando necessário, cruzam a parede das vênulas e dos capilares, entram no tecido conjuntivo e aí sim eles vão amadurecer e vão formar o que a gente conhece como macrófago. Os macrófagos dos tecidos podem proliferar-se localmente, dando origem a novas células. Então, uma vez que os monócitos amadurecem e adentram ao tecido conjuntivo, eles podem se reproduzir ali dentro mesmo e formar novas células. Aqui nós temos uma micrografia de um macrófago. Macro é grande, fago relativo à capacidade de fagocitose. Então é uma grande célula que realiza fagocitose, né? Então nós temos lisossomos, aqui marcados em L, né? Nós temos os vacúolos de fagocitose, em que a célula mostra, né, que a seta está nos mostrando. O que são vacúolos de fagocitose? Alguma estrutura que estava de fora da célula, a célula enviou falsos braços e trouxe para dentro, envolta na própria membrana da célula. Então a gente chama isso de vacúolo de fagocitose. Aqui nós temos o nucleolo, que é a estrutura presente no núcleo, e aqui todo o núcleo do macrófago. Aqui nós estamos vendo o macrófago com o microscópio óptico. Você observa que o macrófago ele trouxe para dentro de si o corante, né? E aí por isso, mais ou menos dessa forma que eles foram descobertos. Uma outra célula do tecido conjuntivo é o mastócito. Então o mastócito é uma célula globosa, grande, com citoplasma repleto de grânulos e que se coram intensamente. O mastócito ele tem tanto grânulo de secreção, tem tanto grânulo em seu citoplasma, que muitas vezes a gente nem consegue observar o núcleo. Esse núcleo, na maioria das vezes, ele está encoberto por esses grânulos. O mastócito é uma célula bastante importante na reação inflamatória e na reação alérgica, que na verdade é uma reação inflamatória, porém exagerada, e também estão presentes na expulsão de parasitas. Assim como o macrófago que nós dissemos anteriormente, os mastócitos eles se originam na medula óssea, né? Caem em circulação, circulam no sangue enquanto imaturos, e quando penetram no tecido conjuntivo, eles se diferenciam e amadurecem, ficando capazes de desempenhar suas funções. Então você vê aqui o mastócito com o seu núcleo aqui e os grânulos em torno, né? Chama a atenção para essa imagem aqui. Você observa que os grânulos eles cobriram o núcleo totalmente. Então algumas vezes pode acontecer, mas são células bastante características. A gente sempre bate o olho na célula
percebe a grande presença desses grânulos, sem sombra de dúvida é um mastócito. Uma outra célula bastante importante é o plasmócito. São células grandes, ovoides e que possuem citoplasma rico em retículo endoplasmático rugoso. O complexo de Golgi e os centríolos se localizam mais próximos ao núcleo. São pouco numerosos no tecido conjuntivo normal, porém são fundamentais em locais sujeitos à penetração de bactérias, nas inflamações crônicas, onde estão muito mais presentes. Então você tem um processo inflamatório crônico em um determinado tecido. Se você for lá e fizer um corte histológico e observar no tecido conjuntivo, você vai perceber uma grande quantidade de plasmócitos. Então aqui estão os plasmócitos, que são células muito grandes, com os núcleos globosos, e estão realmente muito presentes em processos inflamatórios crônicos. Aqui a estrutura celular de um plasmócito. Então a gente observa o núcleo, o nucleolo, a grande quantidade de retículo endoplasmático, as mitocôndrias, complexos de Golgi ou aparelhos de Golgi, e aqui os centríolos. Então são células bastante simples estruturalmente, mas que desempenham funções muito importantes. Células adiposas, a gente vai estudar o tecido adiposo mais adiante, mas só fazendo uma introdução. As células adiposas são células do tecido conjuntivo que se tornam especializadas no armazenamento de energia na forma de triglicéridos ou gorduras, Se você observar aqui, olha, todo esse espaço em branco aqui é chamado cisterna, é o local onde a gordura vai ficar armazenada. Mais adiante nós vamos falar a respeito do tecido adiposo e nós vamos caracterizar melhor essas células. Bom, os leucócitos, ou células também conhecidas como glóbulos brancos, são células constituintes normais dos tecidos conjuntivos, que também vêm do sangue cruzando as paredes das vênulas e dos capilares, principalmente durante as invasões de micro-organismos, em que essas células elas são destacadas para o tecido para poder fazer as defesas, para poder nos defender dos agentes micro-organismos. Na grande maioria das vezes, os leucócitos eles não retornam ao sangue após penetrarem ao tecido conjuntivo. Então eles ficam ali, eles morrem ali no tecido onde eles penetraram para combater o micro-organismo. A grande exceção são os linfócitos, que entram e saem várias vezes do tecido conjuntivo e continuam o seu caminho em busca de micro-organismos nocivos à saúde para serem combatidos. E aqui nós temos um exemplo de vários leucócitos. Esses leucócitos eles recebem o nome de acordo com o tipo de corante que predomina. Então este é o eosinófilo, que é um corante que é uma célula que se cora bastante pela eosina, então o nome dele é eosinófilo. Esse é o neutrófilo, que é uma célula que se cora a um corante neutro, por isso neutrófilo. Este é o basófilo, que é uma célula que se cora intensamente a um corante básico, então por isso que ele chama basófilo. Aqui nós temos o monócito, que a gente já estudou, e aqui o macrófago, que é uma grande célula que faz a fagocitose. Bom, então assim nós concluímos a nossa primeira parte da aula de tecido conjuntivo. Espero que lhe seja útil e eu estou disponível para qualquer tipo de dúvida no e-mail prof.otavioplase@gmail.com, no Twitter @otavioplase, e aqui no blog, em que você quiser postar algum comentário ou alguma dúvida, o endereço é www.otavioplase.blogspot.com. Um abraço a todos e até breve. Olá pessoal, tudo bem? Esta é a segunda parte da videoaula sobre tecido conjuntivo. Eu sou o professor Otávio Plase e essa aula foi ministrada no conteúdo da disciplina de Histologia e Embriologia do curso de Fisioterapia do SESUC. Na videoaula passada nós focamos muito e falamos bastante mesmo a respeito das células do tecido conjuntivo.
Nesta videoaula, nós vamos abordar o tema matriz intercelular ou matriz extracelular, são sinônimos. Lá no comecinho da primeira videoaula eu disse para vocês que o tecido conjuntivo ele era caracterizado basicamente pela presença ou pela constituição da matriz extra ou intercelular. Então vamos falar bastante a respeito da matriz nessa segunda videoaula para a gente poder entender bem o tecido conjuntivo. Então o que é a matriz? A matriz ela é formada pela substância fundamental e pelas fibras do tecido conjuntivo. Sempre que eu dou essa aula eu falo para os meus alunos, o que é uma sopa de legume? É água mais legume. A matriz intercelular é substância fundamental e fibras. É o conjunto é a somatória dessas duas estruturas. Bom, a substância fundamental ela varia em consistência desde um gel fluido, desde um gel bem próximo a líquido, até um gel semissólido, um gel mais rígido, né? As fibras elas são produzidas, nós já vimos pelos fibroblastos, e nós vimos na primeira videoaula a respeito de tecido conjuntivo que esses fibroblastos são as células mais comuns do tecido conjuntivo, né? São encontrados em quantidade variada na substância fundamental. E nós temos basicamente três tipos de fibra: fibra colágena, fibra elástica e fibra reticular. Então vamos falar um pouquinho a respeito das fibras colágenas. As fibras colágenas elas são o tipo mais abundante de fibra do tecido conjuntivo, né? Elas são fortes, resistentes, característica da proteína principal da fibra, que é o colágeno. Além de ser forte e resistente, elas são inelásticas. Inelástico é aquilo que não possui a propriedade de elasticidade. Então, a fibra colágena é uma fibra muito mais resistente do que elástica. Inclusive, alguns autores tratam como inelástica. Cada fibra colágena é formada por feixes de finíssimas fibrilas. Se você descascar um fio do telefone, por exemplo, você vai ver que aquele fio externo, quando você corta ele e observa por dentro, ele tem pequenos fios. O colágeno, a fibra colágena é desse jeito. Quando você observa a fibra colágena ao microscópio eletrônico, por exemplo, a gente consegue delimitar as fibrilas de colágeno, né? Apresentam coloração branca, sendo algumas vezes por esse motivo referida como fibras brancas. Aqui eu tenho uma observação das fibras colágenas em dois cortes, né? Aqui eu tenho um corte longitudinal, então eu estou observando as fibrilas de colágeno num eixo longitudinal. E aqui eu estou observando as fibrilas de colágeno num eixo transversal, num corte transversal. Então observe como todo esse conjunto de fibrilas forma uma fibra colágeno. Cada uma dessas estruturas é uma fibrila, assim como essas. A diferença é que isso aqui é um corte longitudinal e isso aqui é um corte transversal. As fibras elásticas, elas são longas, filiformes, de forma muito fina, e ramificadas, que frequentemente formam redes entrelaçadas. A principal proteína da fibra elástica é uma proteína chamada elastina. Então a elastina é a proteína principal constituinte da fibra elástica. E o que é um tecido elástico? Tecido elástico não é aquele tecido que se deforma quando a gente exerce uma força de tração. Na verdade, o tecido elástico é aquele tecido que, depois de deformado, quando a força de tração cessa, quando a gente para de tracionar esse tecido, o tecido volta ao formato original, sem alteração da sua forma original. Esse é um tecido elástico. Então, eu disse aqui que a fibra elástica ela é constituída por uma proteína chamada elastina, que confere ao tecido
a capacidade de retornar ao seu comprimento original após ter sido estirada, ou seja, promovem elasticidade ao tecido conjuntivo. Grossas massas de fibras elásticas têm uma coloração levemente amarelada. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para essa imagem. Nessa imagem nós temos fibra colágena corada num rosa mais grosso, e esses fios bem fininhos, observem aqui, nós temos fibras elásticas. Observa como elas são realmente finas, muitas vezes ramificadas e que formam uma rede. Se eu tenho nesse tecido aqui, a gente consegue observar a presença de fibra colágena. Então a fibra colágena é uma fibra que está presente em todos os tecidos. E eu tenho fibras elásticas predominando a essas fibras colágenas. Já estamos começando a desvendar os mistérios da matriz. Perceba bem, eu citei um exemplo no começo dessa videoaula da seguinte forma. A matriz é substância fundamental mais fibra. E eu disse para vocês, tracei um paralelo com a sopa de legumes, né? Que é água e legume. Só que quando eu ponho legumes, eu posso colocar repolho, eu posso colocar chuchu, eu posso colocar vagem, batata. Só que se eu quiser uma sopa mais cheia de batata, eu vou colocar mais batata do que os outros componentes. Mas de qualquer forma, eu vou ter os outros componentes. Vou ter repolho, vou ter cenoura, vou ter chuchu, tudo aquilo que eu quis colocar dentro da sopa. Mas o predomínio vai ser de batata. Vamos voltar para o tecido conjuntivo. A matriz ela é constituída por substância fundamental e por fibra. Essas fibras elas são colágenas, elásticas e reticulares. Nesse tecido a gente está vendo muita fibra colágena, mas nós estamos vendo muitas fibras elásticas. Então o predomínio de fibra é elástica, apesar de também ter fibra colágena no tecido. Entenderam? Eu tenho os três tipos de fibra no mesmo tecido, só que o que vai me dizer se vai ser um tecido resistente ou um tecido elástico é o predomínio. Se houver um predomínio de tecido de fibra colágena, o tecido vai ser muito rígido, vai ser resistente. Se houver um predomínio de fibras elásticas, o tecido vai ganhar a capacidade da elasticidade. Então essa é a grande diferença. E o terceiro tipo de fibra são as fibras reticulares. O que são fibras reticulares? São fibras bastante curtas, finas, que têm uma ramificação livre e que formam uma rede firme chamada retículo. Vocês já pararam para pensar? Quando a gente faz o desenho de uma glândula, sempre tem uma célula que fica acima e que pela força da gravidade deveria cair, não é? Mas isso não acontece porque, normalmente, as fibras reticulares formam um arcabouço interno de uma glândula, mantendo unidas as células epiteliais que formam o corpo da glândula. Vocês já viram nas cidades em que tem córregos passando dentro? Os engenheiros eles colocam pedra na margem do córrego e acima dessas pedras colocam uma tela de arame. A fibra reticular é como se fossem essas telas que vão segurar as pedras que evitam a erosão do solo. Na fibra reticular, a fibra reticular forma um arcabouço, segura a célula que forma o epitélio que vai constituir a glândula. São inelásticas, compostas principalmente de um tipo de colágeno chamada reticulina. Então a principal proteína do tecido reticular é a reticulina. A reticulina é um tipo de colágeno. Então vamos ver uma imagem da fibra reticular. É uma coloração específica, diferenciada, para a gente observar as fibras reticulares. Você observa aqui, olha, como elas realmente formam como se fossem telas, né? Então todas essas estruturas redondas aqui que estão montando uma rede que vai segurar essas células são as fibras reticulares. Aqui nós temos uma imagem comparativa, né, em que a gente observa a espessura de uma fibra reticular, que é um tipo de colágeno, e a espessura de uma fibra colágena propriamente dita. Aqui a fibra reticular
e aqui a fibra colágena. Bom, então nós já aprendemos as células, já vimos quais são as células lá na primeira videoaula. Agora nós já aprendemos o que é a matriz extra ou intercelular. Agora a gente pode estudar os tipos de tecido conjuntivo. Para que a gente entenda, os tecidos conjuntivos são classificados de acordo com a natureza da substância fundamental e o tipo de organização das fibras nessa substância. Traduzindo para o português, qual que é a fibra que predomina na matriz desse tecido? Bom, a fibra que predomina é colágeno. Bom, então nós vamos classificar o tecido de acordo com isso. A fibra que predomina é a fibra elástica, então vamos classificar o tecido de acordo com essa fibra. Então, o que vai caracterizar o tecido é o predomínio da fibra na matriz. E aí nós temos uma divisão desse tecido conjuntivo, em que nós temos 3 grandes classes de tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo de propriedades especiais e tecido conjuntivo de suporte. Nesta videoaula, nós vamos abordar o tecido conjuntivo propriamente dito. O que é o tecido conjuntivo propriamente dito? São tecidos conjuntivos que preenchem todas as características do tecido conjuntivo. É como se a gente falasse assim, é o tecido conjuntivo mesmo. Por isso que é propriamente dito. Ele é subdividido em tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e denso, sendo que o denso nós temos o modelado e o não modelado. Na próxima videoaula nós vamos falar a respeito dos tecidos conjuntivos de propriedades especiais, que são adiposo, elástico, reticular e mucoso, e falaremos a respeito do tecido conjuntivo de suporte, que é o cartilaginoso e o ósseo. Mas nesta videoaula nós vamos focar no propriamente dito, que é o tecido conjuntivo frouxo e denso, modelado e não modelado. Existem 2 classes de tecido conjuntivo propriamente dito, como eu disse para vocês anteriormente, o frouxo e o denso. O tecido conjuntivo frouxo, na grande maioria das vezes, ele está logo abaixo do epitélio. Então aqui a gente tem a epiderme com epitélio, aqui nós temos o tecido conjuntivo frouxo. Abaixo do tecido conjuntivo frouxo, nós temos o tecido conjuntivo denso. Então vamos entender o que é o tecido conjuntivo frouxo. O tecido conjuntivo frouxo, ele é assim chamado porque ele suporta pressão e pequenos atritos e tem uma consistência delicada. É bem flexível, vascularizado, porém não resiste muito à tração. Olha o nome, tecido conjuntivo frouxo. Frouxo porque as fibras elas não estão densamente unidas, elas estão menos unidas. Então, se eu tracionar esse tecido, ele se rompe com muita facilidade. Porém, ele apresenta uma característica de suportar mais pressão, por ser mais maleável, como se fosse uma absorção de impacto. Ele tem a capacidade de suportar pequenos atritos e é extremamente vascularizado. É encontrado na derme, hipoderme e nas membranas serosas, além das glândulas. Preenche espaços entre células musculares, suporta células epiteliais e forma camada em torno de vasos sanguíneos. Então esses são os locais onde a gente encontra o tecido conjuntivo frouxo. As células mais numerosas do tecido conjuntivo frouxo, para variar um pouco, são os fibroblastos. Mas também nós encontramos muito macrófagos, além de fibras do sistema colágeno e elástico. Olha aí a sopa de legumes voltando, né? É uma fibra que vai suportar mais pressão, mas ela também é um pouquinho resistente. Então ela tem que ter um pouco de colágeno, mas ela tem bastante de tecido elástico. Então esse é o tecido conjuntivo frouxo. Você observa na imagem a presença de muitos vasos sanguíneos. E esses vasos eles são apontados pelas setas brancas, volumosas, grandes. Uma característica de tecido conjuntivo frouxo é ser muito vascularizado. Você observa aqui a presença de células como essa aqui, que são os fibroblastos. São células muito numerosas, né? Temos também macrófagos, temos
fibra colágena e bastante fibra elástica. Não sei vocês, mas a sensação que eu tenho quando eu observo uma imagem como essa é mesmo de um tecido bastante frouxo, bastante sujeito à ruptura no caso de tração, como se fosse um gel, né? Diferente do tecido conjuntivo denso, que a gente vai ver logo a seguir, que apresenta um arranjo mais grosseiro, mais resistente, esse tecido, que é o tecido conjuntivo frouxo, demonstra para a gente uma maior suscetibilidade à ruptura, a se ceder, a rasgar quando a gente tenta tracionar. Essa é a sensação que eu tenho quando vejo essa imagem, então facilmente a gente guarda que trata-se de um tecido conjuntivo frouxo. Bom, o outro tipo de tecido conjuntivo propriamente dito, é o tecido conjuntivo denso. Nós vamos ver que o tecido conjuntivo denso tem duas subclassificações. Tecido conjuntivo denso modelado e tecido conjuntivo denso não modelado. Passando o carro um pouquinho na frente dos bois, a gente vai falar isso mais adiante, mas o denso modelado é porque as fibras que constituem esse tecido estão organizadas num sentido único. Tem um modelo a ser seguido, por isso tecido conjuntivo denso modelado. O tecido conjuntivo denso não modelado, as fibras elas não apresentam um sentido único. Tem um arranjo tridimensional, essas fibras sobem, descem, vêm para frente, vêm para trás. Dão resistência a esse tecido em mais sentidos, por isso o nome não modelado, mas a gente vai aprofundar nisso agora mesmo. Bom, tecido conjuntivo denso, ele oferece resistência e proteção aos tecidos. Aí eu vou colocar assim, muita resistência. O tecido conjuntivo denso oferece muita resistência e proteção aos tecidos. Constituição semelhante ao tecido conjuntivo frouxo, porém tem menos células e o predomínio é de fibra colágena. Pessoal, predomínio de fibra colágena faz com que a fibra seja muito resistente. Sempre que eu tenho predomínio de fibra colágena, eu tenho um tecido extremamente resistente. É menos flexível e muito mais resistente à tensão do que o tecido conjuntivo frouxo. Se o tecido ele vai ter muita tensão, vai sofrer muita tensão, esse tecido ele vai ter que ter muita fibra colágena. Se ele tem fibra colágena, predomínio de fibra colágena, ele é um tecido conjuntivo denso. E aí nós dividimos em modelado e não modelado. Nós vamos falar primeiro do tecido conjuntivo denso não modelado. As fibras colágenas, que são características do tecido conjuntivo denso, elas não estão organizadas num formato definido, num único formato. Elas são organizadas em feixes sem orientação definida, formando uma trama tridimensional. Então eu tenho fibras colágenas organizadas em uma trama de comprimento, de largura, de profundidade. Elas não estão única e exclusivamente em um sentido. Por que isso acontece? Porque na verdade é um tecido que sofre tração em vários sentidos. Então ele sofre tração num sentido longitudinal, num sentido oblíquo, num sentido transversal. E o tecido tem que suportar essas trações em vários sentidos. Então os fibroblastos eles secretam a fibra colágena em vários sentidos, porque esse tecido ele tem que ser resistente. É encontrado basicamente na derme profunda da pele. Aqui nós temos um tecido conjuntivo denso não modelado. Observe, pessoal, como o arranjo das fibras é um arranjo mais grosseiro. Olha a espessura das fibras de colágeno. Vou voltar na imagem do tecido conjuntivo frouxo. Olha como a gente não tem essa imagem de grosseria, de tecido resistente, né? Esse é um tecido conjuntivo frouxo. Esse é um tecido conjuntivo denso. Agora eu preciso saber, ele é modelado ou não modelado? Basta você ver. Olha como essa fibra de colágeno ela entra lá para a profundidade do tecido, depois ela sobe, depois ela desce aqui, depois ela vem mais anterior. É um tecido conjuntivo denso não modelado. Por que tecido conjuntivo denso? Porque tem maior constituição de fibra colágeno. Tem predomínio de fibra colágeno.
Por que não modelado? Porque essas fibras colágenas, elas não estão num arranjo único, não estão em um arranjo específico, elas têm um arranjo variado. Se essas fibras têm arranjo variado, tridimensional, ela é um tecido conjuntivo denso não modelado. E o tecido conjuntivo denso modelado? Também tem predomínio de fibra colágeno, assim como o denso não modelado, porém, as fibras estão num arranjo paralelo, num arranjo unidirecional, e os fibroblastos estão alinhados a ela. Por que isso acontece? Porque, na verdade, esse tecido ele sofre tração num único sentido. Então ele sofre tração no sentido longitudinal o tempo inteiro, a mesma tração. Então essas fibras se dispõem para suportar essa mesma tração. Os fibroblastos, em resposta a essas forças unidirecionais, orientam as fibras que produzem de modo a oferecer a máxima resistência. E um exemplo são os tendões. Chama atenção para essa imagem, olha como é fácil você perceber. Observe essa fibra de colágeno, essa. Elas estão todas no mesmo arranjo, paralelas. Olha os núcleos dos fibroblastos, como eles são todos paralelos. Vou voltar ao tecido conjuntivo denso não modelado. Olha a diferença desse tecido. Esse é não modelado, porque as fibras não têm uma orientação única. E esse é o tecido conjuntivo denso modelado, em que as fibras colágenas apresentam uma orientação única, no mesmo sentido. O principal exemplo que a gente usa para o tecido conjuntivo denso modelado são os tendões do músculo. Os tendões eles sofrem tração sempre no mesmo sentido. Em resposta a essas forças de tração, o organismo dispõe essas fibras no mesmo sentido. Aqui nós estamos vendo outro exemplo de tecido conjuntivo denso modelado, as fibrilas de colágeno e os fibroblastos dispostos em linha paralelamente. Assim a gente encerra o conteúdo da segunda parte do tecido conjuntivo e volto a me colocar à disposição de vocês no e-mail prof.otavioplase@gmail.com, o nosso Twitter @otavioplase e o blog www.otavioplase.blogspot.com. Espero que tenha sido útil. Um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula com a terceira parte de tecido conjuntivo. Olá pessoal, esta é a terceira das 3 videoaulas sobre tecido conjuntivo. Meu nome é professor Otávio Plase e este conteúdo ele foi ministrado na disciplina de Histologia e Embriologia do curso de Fisioterapia do SESUC de Catalão. Nós terminamos a segunda videoaula falando a respeito do tecido conjuntivo propriamente dito. E nós classificamos ou caracterizamos o tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo denso. Nessa videoaula, agora, na terceira videoaula e última do tecido conjuntivo, nós vamos falar a respeito dos tecidos conjuntivos de propriedades especiais e dos tecidos conjuntivos de suporte. O que seria um tecido conjuntivo de propriedade especial? O próprio nome diz. Propriedade especial é porque esse tecido conjuntivo ele desempenha uma função especial. Ele desempenha um papel específico. Então ele é um tecido conjuntivo de propriedades especiais. Nós temos nesse tecido conjuntivo alguns tecidos bastante importantes no que diz respeito às funções. Então nós temos o tecido adiposo, temos o tecido elástico, o tecido reticular e o tecido mucoso. Nós vamos falar de cada um deles logo a seguir. O outro grupo de tecidos conjuntivos que a gente vai estudar nesta videoaula é o tecido conjuntivo de suporte, em que nós temos o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. 2 tecidos que somados formam o sistema esquelético e que vão sustentar e promover algumas funções que a gente vai ver logo a seguir. Então, dando início, vamos falar a respeito dos tecidos conjuntivos de propriedades especiais e o primeiro que nós vamos estudar é o tecido adiposo. O tecido adiposo ele é responsável por promover uma reserva energética importante para o indivíduo. Ele é constituído basicamente por um tipo de célula chamada adipócito.
O adipócito é uma célula muito peculiar, muito específica, né? Ele tem um grande espaço para uma reserva energética chamada cisterna, e a cisterna comprime o núcleo e o citoplasma para a periferia da célula. Então nós vamos ver na próxima imagem um núcleo e o citoplasma comprimido na periferia e um espaço em branco grande na célula. Esse espaço em branco é o local onde vai haver a gota de gordura ali para uma reserva energética. É importante que vocês tenham a seguinte noção. A célula adiposa reserva gordura e a gordura é uma fonte de energia. Se a gente observar um indivíduo de 1,70 m que pese 160 kg e observarmos um indivíduo também de 1,70 m que pese 70 kg, nós contarmos o número de células vai ser mais ou menos igual. Aí você me pergunta, tá, mas um indivíduo de 160 kg tem o mesmo número de células de gordura do que um de 70? Se eles estiverem mais ou menos na mesma altura, sim. O que vai diferenciar é que as células que reservam gordura do indivíduo de 160 kg, elas estão repletas de gordura, elas estão cheias. Se elas estão cheias e essas células se localizam no tecido conjuntivo frouxo, vai formar aquela capa de gordura que os indivíduos obesos têm, né? Normalmente se localiza no abdômen, nos flancos laterais, em algumas regiões mais específicas, dependendo do sexo e da idade da pessoa. O indivíduo que tem 1,70 m também, só que tem 70 kg, ele vai ter a mesma quantidade de células que o outro indivíduo, porém com uma menor quantidade de gordura. Essas células estão mais murchas. Se elas estão mais murchas, tem menos gordura no tecido subcutâneo desse indivíduo. Então, como eu disse para vocês, aqui são os adipócitos. Você observa que tudo isso aqui é a célula. Esse espaço em branco é a cisterna, onde vai ficar a gota de gordura, que é a reserva energética. E aqui nós temos o núcleo e o citoplasma comprimido na periferia. Tecido elástico é um tecido conjuntivo de propriedade especial. E o próprio nome desse tecido já nos diz a função dele, né? Observa, tecido elástico. Se é um tecido elástico, há neste tecido um predomínio de um tipo de fibra. Que tipo de fibra que é? Fibra elástica. E a proteína predominante nesta fibra é a elastina. Então tem o maior predomínio de fibras elásticas do que colágenas. Embora este tecido seja forte, porque ele também tem fibra colágena, lembra? Que tem todos os tipos de fibras, só que um predomina. Neste caso, no tecido elástico, o predomínio é de fibra elástica, mas ele também tem fibra colágena, então ele é forte. Ele está adaptado para algum alongamento, o que não acontece com os tecidos densos em geral. Por que ele permite esse certo alongamento? Porque ele é rico em fibra elástica. Vai deformar e depois vai retornar à posição original. A gente encontra muito tecido elástico na parede das artérias, que precisa se dilatar e se constringir, na traqueia, nos brônquios, nas cordas vocais e na parede de alguns órgãos ocos, que também há necessidade de dilatação e constrição. Aqui vocês estão vendo fibras colágenas e músculo liso com coloração rosa e a fibra elástica com essa coloração mais escura aqui, né? Isso aqui é uma artéria, a camada média, que é a camada muscular, constituída de músculo liso, tem muita fibra elástica nessa camada muscular. Ok? Se tem fibra elástica, esse tecido pode ser distendido e retornar à posição inicial. Um outro tecido conjuntivo de propriedades especiais é o tecido reticular. O tecido reticular ele é muito delicado e forma uma rede que suporta as células de alguns órgãos. Lembra quando eu falei do tipo de fibra reticular, que eu dei o exemplo, lá na videoaula 2, que eu dei o exemplo daqueles córregos que cruzam cidades, em que os engenheiros colocam pedras para evitar que o córrego desbarranque, né? E sobre essas pedras eles colocam uma tela, né? Falei que aquilo lá seria um exemplo lúdico, né, da fibra reticular. Então é muito delicado, forma uma rede que suporta as células de alguns órgãos, constituído basicamente por fibras reticulares, intimamente associadas com fibroblastos especiais,
chamadas células reticulares. A principal proteína do tecido reticular é a reticulina. E a reticulina é um tipo de colágeno. Se é um tipo de colágeno, ela é produzida pelo fibroblasto. Só que o fibroblasto que produz a fibra reticular ou a reticulina é um fibroblasto especializado, chamado célula reticular. Prevê uma estrutura arquitetônica tal que cria um ambiente especial para órgãos linfóides e hematopoéticos, como por exemplo a medula óssea, linfonodos e nódulos linfáticos além do baço. Nós já vimos essa imagem mais ampliada na videoaula 2, mas aqui já dá para a gente ter uma noção em que essas fibras reticulares formam como se fossem telas, né? Você observa aqui ela mais redondinha, servindo de sustentação e suporte para essas células que estão coradas menos intensamente aqui. Então elas mantêm essas células na sua posição. Tecido mucoso é um tecido conjuntivo de propriedades especiais. Tecido conjuntivo muito sutil, bastante restrito, né? É de consistência gelatinosa, o predomínio de matriz fundamental com poucas fibras. Então, se é um tecido com poucas fibras e tem muita substância fundamental, é um tecido mais gelatinoso. Não é um tecido que tem uma característica de fibra. Não sabe se é colágeno, se é elastina, se é colágeno, se é elástico, se é reticular. O que nós sabemos é que a substância fundamental é muito mais abundante do que qualquer tipo de fibra. É como se na minha sopa de legumes eu colocasse muito mais água do que legumes, né? As principais células deste tecido são os fibroblastos, para variar um pouco, né? Todos os tecidos que nós falamos até agora, os fibroblastos são as principais células. E tem como o exemplo principal desse tecido mucoso é o componente do cordão umbilical, tá? Então o cordão umbilical ele é constituído basicamente de tecido mucoso. Aqui nós temos a imagem do tecido mucoso. Você observa pouquíssima célula, né? Então você observa um ou outro macrófago, fibroblasto, células mais específicas aqui. E aqui você vê muita substância fundamental, o gel, muito gel aqui em torno e pouca célula com pouca fibra. Assim nós terminamos o tecido conjuntivo de propriedades especiais. E para a gente encerrar o tópico de tecido conjuntivo, nós vamos falar a respeito do tecido conjuntivo de suporte. O tecido conjuntivo de suporte ele engloba dois grandes grupos, o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. E nós vamos começar a explicação pelo tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso é um tecido conjuntivo rígido, né? Nós vamos ver que a cartilagem, o tipo de cartilagem vai variar de acordo com o tipo de fibra. Mas que tem, de uma forma geral, as funções de suporte de tecidos moles, revestimento de superfícies articulares e serve como molde para a formação e crescimento dos ossos longos. Então vamos ver mais detalhadamente o tecido cartilaginoso. As células do tecido cartilaginoso são os condrócitos. Condro é cartilagem, cito, célula. E contém, além dos condrócitos, abundante matriz extracelular, que é chamada de matriz cartilaginosa. As cavidades da matriz são chamadas lacunas. Então vamos ver uma imagem. Eu tenho aqui a matriz cartilaginosa e essas cavidades aqui eu tenho só as lacunas. Dentro de cada lacuna dessa eu tenho um condrócito, uma célula cartilaginosa que eu vou mostrar mais adiante. O tecido cartilaginoso ele tem funções relacionadas a estruturas da matriz, que é constituída por colágeno ou colágeno mais elastina. Vamos voltar a raciocinar. Se a matriz predominante é de colágeno, vai dar ao tecido uma resistência muito maior. Vai ser mais rígida essa cartilagem. Se a fibra que constitui é colágeno mais elastina, além de resistência, essa cartilagem ela vai suportar mais tranquilamente uma pressão. Vai ser uma cartilagem mais maleável. A cartilagem ela é desprovida de vasos sanguíneos, sendo que a nutrição vem dos vasos do tecido conjuntivo que recobre a cartilagem externamente, chamado de pericôndrio.
também a cartilagem é desprovida de nervos, né? Então aqui eu já mostrei para vocês a matriz com as lacunas. E aqui a gente está vendo o esquema, né? Mostrando a matriz cartilaginosa. Aqui, tudo isso aqui é a matriz cartilaginosa. Aqui eu tenho os condrócitos. E em torno dos condrócitos eu tenho as lacunas. Então vamos ver uma imagem mais adiante aqui que vai ser mais nítida isso. Tudo isso aqui é matriz. Esse espaço em branco é a lacuna. E essa célula aqui dentro é o condrócito. Conforme as necessidades funcionais, nós temos basicamente 3 tipos de cartilagem. Ou seja, de acordo com o motivo pelo qual aquela cartilagem está ali, de acordo com a função que aquela cartilagem vai desempenhar, nós temos 3 tipos de cartilagem. A cartilagem hialina, cartilagem elástica e cartilagem fibrosa. A cartilagem hialina é a mais comum e a matriz possui delicadas fibras de colágeno, principalmente do tipo 2. A cartilagem elástica possui poucas fibrilas de colágeno tipo 2 e o predomínio é de fibra elástico, claro, né? Se a cartilagem é elástica, o predomínio vai ter que ser de fibras elásticas. E a cartilagem fibrosa apresenta matriz constituída preponderantemente por colágeno tipo 1. Nós vamos falar isso mais detalhadamente a partir de agora. Cartilagem hialina. A cartilagem hialina contém fibras colágenas compactamente dispersas na matriz, ou seja, mais próximas, mais unidas. Ela é semitransparente, lisa e firme, porém levemente flexível, e é o tipo mais comum de cartilagem do nosso corpo. É encontrada em locais onde se faz necessário um suporte firme, porém flexível. Forma, por exemplo, o esqueleto do embrião. Então nós vamos ver processos de ossificação, por exemplo. Esses processos de ossificação, o tipo de ossificação endocondral, usa como molde a cartilagem hialina. Então aquele osso antes ele era cartilagem, passou pelo processo de ossificação, mas antes ele era um molde de cartilagem. E também as cartilagens costais, que unem a costela ao osso externo. Observe nesta imagem, que a gente já conversou sobre ela, a matriz, as lacunas e os condrócitos. Então nós temos a matriz corada em um roxo mais escuro, as lacunas são os espaços em branco e os condrócitos essas células localizadas. Observe que nós podemos ter 1 ou 2 condrócitos em cada lacuna, mas sempre que tem lacuna, tem condrócito. Cartilagem elástica. A cartilagem elástica ela também tem fibras colágenas. Porém, essas fibras colágenas não estão densamente dispostas, elas não estão muito agrupadas, elas estão mais dispersas. Elas têm uma rede rica, uma rica rede de fibras elásticas. Se tem muita fibra elástica, a característica principal dessa cartilagem é a elasticidade. E nós temos como exemplo principal o pavilhão da orelha, a epiglote e a tuba auditiva. Se você mexer no seu pavilhão da orelha, você vai ver que ele dobra e se você soltar ele volta para a posição normal. A epiglote da mesma forma e a tuba auditiva da mesma forma. Aqui nós estamos vendo a cartilagem elástica, vocês estão vendo as lacunas. Não foi possível visualizar os condrócitos aqui pela altura do corte, mas eles existem aqui nas lacunas. E essas linhas mais escuras, coradas bem no meio dessa cartilagem, são as fibras elásticas que vão conferir a essa cartilagem uma maior flexibilidade do que a cartilagem hialina. O terceiro e último tipo de cartilagem é a fibrocartilagem. Nós vimos anteriormente que a fibrocartilagem é constituída de um tipo de colágeno específico, né, que estão arranjadas em feixes paralelos, rígidos, que vão dar a essa matriz um aspecto bem grosseiro, muito resistente. É levemente compressível e se torna eficaz em regiões que suportam o peso do corpo ou que devem resistir a elevadas pressões, como por exemplo os discos intervertebrais e os meniscos. São estruturas que vão sustentar muito peso.
essas estruturas de suporte, elas vão ter que necessariamente ser mais resistentes. Mas além de serem resistentes, elas vão ter que ser ligeiramente flexíveis. Aqui um exemplo de uma fibrocartilagem. Você observa que realmente o arranjo, né, é bastante grosseiro, que as lacunas, os condrócitos seguem os mesmos padrões, mas você observa que a matriz realmente é bem grosseira, bem rígida, resistente, né? E para a gente finalizar, nós temos que falar um pouquinho a respeito do tecido ósseo. O tecido ósseo também é um tecido conjuntivo de suporte, de sustentação. E aí nós vamos falar a respeito do principal constituinte do esqueleto. O sistema esquelético ele é composto por cartilagem mais ossos. Só que o esqueleto ele é constituído de ossos principalmente. Nós temos como função para os ossos suporte para as partes moles, proteção para órgãos vitais, proteção da medula óssea, apoio para os músculos esqueléticos, constituição de um sistema de alavancas, e nós estamos falando das articulações, e depósito de cálcio e fósforo. Proteção a órgãos vitais, nós já temos em mente logo de cara o crânio e o tórax, né? O crânio protege o encéfalo, o cérebro, e o tórax protege o coração e os pulmões. A medula óssea, nós vimos que elas estão nos ossos esponjosos, né? Medula óssea vermelha, produtora de células sanguíneas, importantíssimo, fundamental. Proporciona apoio aos músculos esqueléticos. Os músculos esqueléticos se inserem no esqueleto, no sistema ósseo, e junto com as alavancas, que são as articulações, promovem a movimentação do indivíduo. Além disso, elas servem também de depósito de cálcio e fósforo. É um tipo especializado de tecido conjuntivo formado por células, e aí nós temos 3 tipos de célula. O osteócito, que é a célula óssea madura, que desempenha as funções. Temos o osteoblasto, com B, osteoblasto, que é a célula óssea jovem, que vai secretar a matriz. E nós temos o osteoclasto, com C, osteoclasto, que vai regenerar e recuperar essa matriz. Então nós temos aqui uma imagem que mostra o tecido ósseo compacto. Então nós temos aqui o tecido ósseo compacto e aqui o tecido ósseo esponjoso. Num osso longo, o tecido ósseo esponjoso ele é localizado nas epífises, né, nas extremidades dos ossos longos, enquanto o osso compacto ele circunda todo o osso, mas com predomínio maior na diáfise do osso. Então nós temos os ossos compactos e os ossos esponjosos. Esse esquema aqui, ele mostra para a gente o sistema de nutrição do tecido ósseo. O periósteo que vocês estão vendo destacados aqui é onde tem os vasos, as arteríolas e as vênulas junto com os capilares para poder nutrir. E a nutrição do tecido ósseo se dá pelo canal de Havers, que é esse canal longitudinal, e aqui o canal de Volkmann, que é o canal que liga 2 canais de Havers. Então os vasos eles vão transitando por esses canais dentro dos ossos, dentro das lamelas ósseas que nós estamos vendo aqui. Aqui nós temos o canal de Havers, saindo a artéria e a veia aqui. E o sangue vai sair, arteríola e vênula, né? O sangue vai sair do capilar, que é conseguinte a essas, e vai transitar pela célula óssea para nutrir a célula óssea. A gente chama isso de sistema de Havers. Repetindo, o sangue ele sai dos vasos sanguíneos através do periósteo, penetra no osso pelos canais de Havers e Volkmann, e em cada lamela óssea, vocês estão vendo essas bolinhas aqui, ó, são lamelas, elas estão destacadas aqui. Eu tenho aqui as arteríolas e as vênulas que vão terminar num capilar, e o capilar vai fazer a distribuição dos nutrientes para todo o tecido ósseo. Todos os ossos são revestidos em suas superfícies externas e internas por membranas conjuntivas que possuem células osteogênicas. O que são células osteogênicas? Gênese de origem, ósteo, ossos. Então são células que vão dar origem a novas células de osso.
As membranas conjuntivas que eu estou me referindo são o periósteo, peri de periferia, ósteo de osso, então é a membrana conjuntiva que se localiza na periferia do osso, e o endósteo, que endo é dentro, ósteo, osso, então é a membrana que reveste os canais internos do osso. Então nós estamos vendo aqui um osso longo, em que a gente está vendo aqui o endósteo, que estaria aqui na cavidade do osso compacto, e aqui externamente o periósteo. Então assim a gente termina o conteúdo de tecido conjuntivo. Aqui estão as minhas formas de contato, o meu e-mail, prof.otavioplase@gmail.com. O site é o blog www.otavioplase.blogspot.com e o Twitter @otavioplase. Eu gostaria de agradecer a sua atenção. Espero que essas 3 videoaulas lhe sejam bastante úteis nos seus estudos, te ajude, e em breve a gente volta com o material de tecido muscular. Muito obrigado a todos, bons estudos, e nunca se esqueçam, este material não deve ser a sua única fonte de estudo. Busque os livros que a gente tem disponível nas bibliotecas, principalmente o livro do Junqueira e Carneiro, Histologia Básica. Um abraço a todos e até breve.